Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola e você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. Estamos nos preparando para a sua prova, para o seu concurso na matéria Língua Portuguesa. Eu começo agora com você um novo assunto, que é justamente o assunto pronomes. E aí, você sabe qual classe de palavras chamamos de pronomes? O que é que vem à tua cabeça quando você pensa em pronomes? Quais são os tipos de pronome de que você se lembra? Tudo isso e mais um pouco você confere nesta videoaula, ok? Começo aqui com uma conhecida nossa, Dona Nésia, que conversa com a sua amiga Dolores, né? Elas estão tomando um chá, e a Dolores diz o seguinte: e esse BBB, hein? Quem será que ganha? A Dona Nésia, naquela sua simpatia peculiar, responde: não precisa forçar um assunto, Dolores. Apenas tome o seu chá. Quer dizer, conversa por conversa, jogar papo fora, a Dona Nésia não está dentro desse hábito, não segue esses costumes. Muito bem, Dona Nésia aí mandando seu recado. Vejam lá, o que eu quero mostrar para você, o que eu quero falar da tirinha antes de falar. Ela diz lá, ó, e esse BBB? Esse é um pronome. Você se lembra da sua classificação? Se não se lembra, daqui a pouquinho vai se lembrar. Quem será, não é, que ganha? Não precisa forçar esse assunto, Dolores. Um assunto, Dolores, apenas tome o seu chá, não é isso? Exemplos todos de pronome, que se você não lembra como classificar, se você não lembra que nome atribuir a eles, a partir de agora, com esta videoaula, você vai aprender, você vai recordar. Acompanhe aqui conosco, ok? Começamos agora sim, oficialmente, o nosso estudo do pronome. Veja a definição. Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, isto é importante. O pronome é uma proforma. Uma proforma é uma forma substituta. Substituto de quem? Se o pronome é substituto, ele é substituto de quem? Ele é substituto do nome. Por isso você lê aqui na definição. É a palavra que se usa em lugar do nome, ou seja, substituindo o nome ou então referindo-se a ele. Então, ou o pronome substitui o próprio nome, ou então ele é capaz de acompanhá-lo, tudo bem? Pode ser ainda a palavra que acompanha o nome, qualificando, atribuindo a alguma das pessoas gramaticais. E trago aqui alguns exemplos, vejam lá. Quando ele me mostrou as pesquisas, eu caí do cavalo. Pare aqui, ó, e pense junto comigo. Quando ele... ele quem? Não é? Ele, a terceira pessoa. Não é? Ele, a pessoa, não é, que está me mostrando isso, que está me mostrando as pesquisas. Eu caí do cavalo. Eu quem? Eu, primeira pessoa. Não é? A pessoa que fala, a pessoa que constrói essa oração. Tudo bem? Já no outro exemplo, vejam lá. A não compreensão do público me assustou. Agora vejam lá, ó, quem é a referência do pronome me? Me é um pronome, você vai lembrar o tipo daqui a pouquinho aqui junto comigo, é um pronome de primeira pessoa. Ele também representa a primeira pessoa do discurso. Agora, se ele representa a primeira pessoa do discurso, e se eu já identifiquei na oração seguinte o pronome eu, que é o pronome titular, não é da primeira pessoa, por que eu tenho então as formas eu e me? Lembrando, ó, ainda o mim, não é? Eu, me e mim aqui no pacote dos pessoais. Agora, pera lá, se eu tenho uma só primeira pessoa do singular, por que eu tenho três pronomes, então, em referência a essa pessoa? Você vai entender, porque cada forma pronominal tem uma tarefa específica, tem um objetivo específico, ok? Então, se ele existe, é porque ele cumpre uma função específica na construção da oração. São ambos de primeira pessoa, professor. Primeira pessoa do singular, ok, mas cada um com a sua função, cada um cumprindo com aquilo que é exigido dele. Já na terceira frase eu tenho lá, a meta é atingir aquele patamar. E qual é aquele patamar? Aquele patamar é o patamar que está longe, distante de mim. Você se lembra de como se chamam estes pronomes? Não é? Aquele, aquela, aquilo, este, esta, isto. Tá lembrado disso? Se não, você
precisa conferir aqui a nossa sequência de aulas, de videoaulas sobre os pronomes, para que você aprenda a reconhecer. Lembrando que hoje o que acontece muito, e isso tem acontecido realmente com muita frequência, as bancas cobram o conhecimento referente ao pronome. Pronome, classe de palavra. Cobram classificação de pronomes. Então você sabe com que tipo de pronomes você está lidando e ainda dentro do pacote, dentro do assunto pronomes, cobram a questão da colocação. Então como é que eu posiciono este pronome na oração em relação ao verbo a que o pronome se refere? Então todos esses assuntos, como eu disse, têm sido muito cobrados nas provas, são extremamente importantes para você. Por isso, prepare-se direitinho, assista aí a videoaula, compartilhe com os amigos, vamos entender de fato o assunto para que ele não seja mais fonte de pegadinhas ou problemas, enfim, para que possa ser, isso sim, alguns pontos a mais na sua prova. Tudo bem? Vamos ver então o pronome? Vejam lá. Quanto ao seu comportamento, então agora eu estou falando de como é que o pronome se comporta na oração. Quanto ao seu comportamento, os pronomes podem assumir dois diferentes papéis. Então, presta atenção aqui comigo, toque, toque, toque. Olho ligado, preste atenção, é muito importante. Sem deixar de ser pronome, isso é importante, a palavra a qual chamamos, a qual designamos pronome, pode ter dois comportamentos distintos, que é o comportamento de pronome adjetivo ou pronome substantivo. E aí para tudo. Você vira para mim e fala, não, Daniel, calma lá, para aí. Está acontecendo um problema aqui. A gente está falando de pronome e aí você vem me dizer que existe pronome adjetivo e pronome substantivo? Sim, mas eu estou dizendo para você, por isso é importante entender, eu estou falando do comportamento que o pronome pode desempenhar, sem deixar de ser pronome, tá? Então, sem deixar de ser um pronome, ele pode assumir função sintática semelhante à do adjetivo, ou então função semelhante à do substantivo. E aí recordamos, né, aquilo que já dissemos em outro momento em relação a essas duas classes de palavras, o que vai acontecer? Quem é o adjetivo? É o elemento caracterizador. Caracterizador de quem? Vamos ver quem é que lembra? Caracterizador do substantivo. Muito bem, então o adjetivo anda lá de mãos dadas com o substantivo ao qual ele empresta algumas características, não é assim? Eu consigo caracterizar um substantivo por intermédio de um adjetivo. Pois bem, quem é o substantivo? Substantivo, professor, é aquele que nomeia os seres, lembra? Então, o substantivo tem o poder de nomear. Vamos entender, então, como é que um pronome, sem deixar de ser pronome, consegue exercer função parecida do adjetivo, função parecida do substantivo? Vem comigo. Estes são os meus livros. Repare que, nesta oração, olha aí para minha telinha, eu tenho o estes, ok? E eu tenho o meus. Ambos pronomes, ok? O primeiro, o estes, é um pronome demonstrativo, aquele que aponta as coisas no espaço, no tempo, no texto. E o meus é um exemplo daquilo que chamamos de pronome possessivo, aquele que indica a posse por uma das pessoas do discurso, certo? Repare que tanto o estes quanto o meus tem por referência a quem? Tem por referência ao substantivo livros. E ao acrescentar estes e meus ao substantivo livros, eu estou aqui, nesta oração, caracterizando estes livros. Claro, como não? Vejam lá, estes livros, por quê? Porque se eu uso este, eu estou dizendo, está próximo ao eu, está próximo a mim, está próximo à pessoa que constrói a oração. Se eu digo estes, é porque os livros estão aqui, próximos a mim, certo? Já quando eu digo meus, eu também caracterizo os livros. Por quê? Porque eu atribuo a posse desses livros a mim, ao eu, a primeira pessoa. Entende? Porque são, então, pronomes adjetivos. Porque estes pronomes não substituem a palavra de referência. Eles acompanham a palavra de referência. Livros é a palavra de referência. Perceba que nem o estes, nem o meus a substituem. Eles apenas acompanham a palavra livros, funcionando como termos
caracterizadores. Como já vimos, quem caracteriza é adjetivo, por isso o comportamento desses pronomes aqui, nesta oração, é o de pronome adjetivo. Agora, e no segundo caso, e quando eu tenho pronome substantivo? Aí ele substitui a palavra de referência. Ele torna, de fato, no contexto da oração, desnecessária a repetição daquele termo. Veja o que acontece, observe os exemplos. Susana é um desastre. Ela foi péssima hoje. Ela foi péssima hoje? Opa, quem é esse ela? Esse ela é Susana, não é isso? Então, Susana é um desastre, ela foi péssima hoje. Ela foi péssima hoje, este ela me remete a Susana. Repare que eu não digo ela, Susana, eu digo ela. Este sim é um pronome que cumpre efetivamente o papel de substituto, porque ele torna desnecessária a ocorrência da palavra Susana, do nome próprio Susana, na oração seguinte. Entendeu? Este é o pronome substantivo, porque ele é capaz, ele próprio, não é, de substituir a palavra de referência. Então ele não acompanha mais uma palavra, ele continua tendo uma referência, mas essa referência não está ali ao lado dele, ele substitui a palavra de referência, ele ganha por isso o valor, o peso, a importância de um substantivo, ok? Bom, repare agora no meu próximo exemplo, eu digo assim, a minha é mais bonita do que a sua. Imagine aqui que eu esteja me referindo a duas canecas, ok? Então eu digo assim, ó, a minha é mais bonita do que a sua. A minha o quê? A minha caneca. A palavra caneca aqui ficou subentendida, provavelmente porque no contexto ela não era necessária. Então a minha é mais bonita do que a sua. Minha o quê? Minha caneca. Sua o quê? Sua caneca. No entanto, minha, aqui a palavra minha e a palavra sua, ambos pronomes possessivos, funcionam como pronome substantivo. Por quê? Porque tornam desnecessária a aparição do mesmo substantivo, ok? Bom, quanto ao tipo, vamos anotar, é aquele momento em que você pega papel, pega caneta, anota aí porque é importante. Quanto ao tipo, há 6 espécies de pronomes. Lembra quais são? Vejam lá, nós temos os pronomes pessoais, já vamos ver na sequência o que são, os pronomes possessivos, os pronomes interrogativos, pronomes demonstrativos, relativos e, por fim, os indefinidos. Na nossa sequência aqui de videoaulas, você vai me ver falando especificamente sobre cada um deles, ok? Eu começo com os pronomes pessoais. Olha só, minha gente, pronome pessoal, por que ele tem esse nome? Porque ele nomeia cada uma das 3 pessoas do discurso. O que é isso, professor? Pessoas do discurso? Que coisa é essa? Pense no seguinte, todo ato de comunicação em língua portuguesa acontece mediante a presença de 3 pessoas, que são eu, a pessoa que fala, tu ou você, a pessoa com quem se fala, e ele, que é o assunto, é literalmente o assunto. Sabe quando a gente está conversando e vira, corta aí porque o assunto chegou? Quem é o assunto? É a pessoa alheia ao processo, a pessoa que é justamente o assunto da minha conversa. Então, é a terceira pessoa, tudo bem? Os pronomes pessoais são justamente aqueles que nomeiam cada uma das 3 pessoas do discurso, certo? Esses pronomes que nomeiam as pessoas do discurso se subdividem entre pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. O que significam essas duas coisas? Pronome do caso reto e pronome do caso oblíquo. Caso reto é o caso direto, é o pronome que chama para si a tarefa de conjugar um verbo. Então, quer dizer, o verbo está lá, esperando um sujeito, né? Esperando alguém que o conjugue. Nessa situação, o pronome do caso reto é aquele que vai lá e diz, opa, precisa de alguém para trabalhar como sujeito? Estou aqui, ó, eu posso conjugar o verbo. Este é aquele que chamamos de pronome do caso reto. Quer facilitar a sua vida? Chame de pronome sujeito. Pronome com função sintática de sujeito. Se eu for empregar um pronome do caso reto na oração, é com essa função que ele vai aparecer, é com a função de sujeito, ok? Pronome do caso oblíquo. E aí, qual é o caso oblíquo? Caso oblíquo é o contrário do primeiro. É aquele caso em que o pronome vira e diz, olha, você está precisando de um sujeito para o seu verbo?
eu não trabalho nessa função. Mas, se você precisar de um pronome na função de complemento, na função de objeto, direto ou indireto, tanto faz, aí então eu posso desempenhar essa função. Pronomes ditos do caso oblíquo são os pronomes que têm a função de objeto. Ou objeto direto ou objeto indireto do verbo na oração. Portanto, essas duas categorias existem justamente em função de quê? Em função da sintaxe. Então, primeiro grupo, pronomes que funcionam como sujeito da oração. Segundo grupo, o caso oblíquo, pronomes que funcionam como complemento verbal, certo? Vejam lá, as pessoas do discurso, para retomar e você não mais esquecer, temos lá primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Não é? Então, primeira, segunda e terceira, a primeira pessoa que fala, segunda a pessoa com quem se fala e terceira a pessoa sobre quem se fala. Tudo bem? Então, não se esqueça, essas são as três pessoas do discurso. E mais, os pronomes do caso reto são justamente os pronomes que nomeiam as pessoas do discurso. Olha lá, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele. E se colocarmos no plural, como é que vai ficar? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, ok? Então são os pronomes que nomeiam as três pessoas do discurso, tudo bem? Esse papo não acabou, esse papo está só começando. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula, ok? Até mais.